Olá pessoal, tudo bem? Uma tecnologia industrial bem inovadora sendo ameaçada por uma velha vulnerabilidade de cibersegurança. Eu sou o Renato Buiu da Avialink e esse aqui é o CT Cybersecurity, todos os sábados às 9 da manhã aqui no canal do CT Hub no YouTube. Se você não está inscrito, inscreva-se aí no canal, ative a notificação no modo todas para receber o conteúdo dos vários programas que o pessoal do CT Hub produz. Bom, a gente fala muito aqui no programa sobre vulnerabilidades que são baseadas em software desatualizado. Então é muito comum um software que não é muito mantido ou que tem pouca atualização ter vulnerabilidades, essas vulnerabilidades serem descobertas primeiro por criminosos ou por pesquisadores éticos de cibersegurança, e aí depois o fabricante corrigir. E eventualmente a gente vê casos em que essa correção não é muito rápida, né? O chamado Zero Day, que é aquela vulnerabilidade que é explorada ativamente por criminosos logo que é descoberta e às vezes é vendida até para o uso de outros criminosos por valores bem significativos. E até o fabricante corrigir o problema pode levar um tempo e isso pode gerar a exploração dessa vulnerabilidade pelos criminosos. Bom, essa semana apareceu um caso bem interessante de uma empresa de pesquisa de cibersegurança, né, que tem produtos de proteção, que eles detectaram uma vulnerabilidade que afeta foi detectada em fabricantes de drones lá em Taiwan. E aí, então, é uma área de tecnologia que envolve muita pesquisa e desenvolvimento, né, um investimento meio significativo, e detectaram num software muito desatualizado. Eu fiquei até impressionado com essa empresa está utilizando esse software. Então, eu vou compartilhar com vocês, como sempre, o link aí do artigo vai ficar na descrição do vídeo. E está aqui, a empresa a Acronis, né, que é a empresa que fabrica esse software de proteção de endpoint, então ele protege, como um antivírus conectado, ele protege os computadores, celulares, etc., servidores, e através de nuvem, através de uma gestão centralizada, eles detectaram essa falha de segurança explorando uma vulnerabilidade no Microsoft Word, uma versão bem antiga, 2010, né? E aí eles encontraram agora essa vulnerabilidade, então uma vulnerabilidade sendo ativamente explorada, sendo utilizada por criminosos, agora em setembro de 2024. Então, basicamente 14 anos aí depois do software ter sido lançado, a primeira versão dele. E eles apelidaram isso de Operation Word Drone. Então eles fizeram aí um trocadilho, uma jogadinha de palavras com drones e Word, porque é o Microsoft Word, né? Então eles encontraram erros em fabricantes de drones, ou essa vulnerabilidade sendo explorada ativamente em fabricantes de drones em Taiwan, com o uso do software Microsoft Word. Não é pirata, é um Microsoft Word legalizado, autêntico, só que bem desatualizado, né? Bem antigo, a versão 2010. É, então, eles até comentam, nossa, quando o Microsoft o Office foi lançado, a versão 2010, eles praticamente não existia drone, existia é, versões muito, como é que eu posso dizer, antigas de drone, muito arcaicas. Hoje em dia, os drones que a gente tem no mercado são bem diferentes. Eles até comentam no finalzinho do artigo por que que isso é importante. Então, eles, ao verificar um alerta de segurança na ferramenta deles, né, de detecção de intrusão, eles encontraram algo suspeito e aí começaram a investigar. E aí o artigo entra nos detalhes técnicos muito interessante. Então, para quem é programador aqui, para quem tem interesse em cibersegurança de defesa, realmente o artigo vale muito a pena ler com atenção, porque ele explica passo a passo o que que os criminosos fizeram. Então, para a gente não demorar muito aqui, até não faz sentido, né? Porque não é todo mundo que vai ter esse interesse. Eu vou passar por cima nos principais pontos. Então, o que que o ataque ele faz? Primeiro, dentro de um documento infectado, dentro de um documento que foi aberto em algum momento nessa cópia do Word, ele carrega uma biblioteca de carga dinâmica, né? E aí essa biblioteca é o primeiro ponto de introdução. E aí essa biblioteca, ela é responsável por fazer praticamente toda a configuração dessa praga aqui. Então, ele começa a mover, esse sistema começa a colocar um conjunto de arquivos maliciosos em vários diretórios diferentes para utilizar persistência. Então, a gente já falou aqui no programa, né, quando a gente olha o framework do Mithril Attack, ele tem lá o que que os criminosos fazem para fazer a sua
primeira intrusão, para fazer sua ofuscação, etc., e a sua persistência, ou seja, mesmo que eu tente apagar aquele arquivo, ele volta maliciosamente depois. Então, eles fazem movimentação lateral, esse vírus se move na rede infectada, começa a buscar credenciais que estão nos computadores para utilizar em outros ataques, né? É, tiram um assinador de assinatura para que mesmo o software malicioso possa ser utilizado no Windows sem nenhum alerta de segurança e exportam informações de acesso remoto, do remote desktop, o acesso à área de trabalho remoto, que é principalmente para poder descobrir, para fazer movimentação lateral, para descobrir outras máquinas que podem ser vítimas. Então, quando eles foram entender aqui, eles descobriram que existia nessa organização, nessa empresa, várias versões de Word, inclusive essa versão bem antiga, de 2010, e que estava sendo ativamente explorada para essa primeira infecção. Só que o importante é que depois da infecção, já não era mais importante que tivesse o Word instalado. Então, esse é o ponto-chave. Então, depois de utilizar essa primeira porta de entrada, esse vírus aqui, ele se ocultava, né, utilizando criptografia, então não era fácil detectar que era um vírus. Ele começava a executar algumas instruções, e é bem interessante, ele tem recursos de command and control remoto, então o servidor externo, a empresa poderia dar controles para o vírus e obter informação dele, e ele tem um recurso bem interessante de ofuscação, chamado EDR Silencer, que é um componente bem utilizado aí pelos criminosos, que evita que ferramentas de detecção percebam que aquele computador está infectado. Então, realmente um sistema sofisticado para detectar, para poder evitar a detecção e poder se movimentar. E aí essa pesquisa aqui chegou ao ponto de decriptografar a comunicação com o servidor de controle remoto, né, dos criminosos, bem interessante. Então, eles dão todos os detalhes aqui, qual que era o o ambiente remoto, e de novo eles usam aquela velha técnica, né, de recodificar o nome DNS, né, dos servidores externos para dar a impressão que é alguma coisa fidedigna, para escapar de alguma análise. Então, Server Microsoft SVC, para dar a impressão que é da Microsoft, na verdade não é, .com. Então, realmente os criminosos são bem criativos aqui. Aparentemente, a gangue é de próprio Taiwan, então não seria, é, a priori, não seriam criminosos de outro país ou uma gangue, um grupo afiliado a alguma nação inimiga, né? Não é o caso aqui. Então, realmente, ele tem backdoor, então ele tem capacidade de acesso remoto, coletar informação do usuário do sistema operacional, executar código arbitrário remotamente. Então, muito versátil, é um canivete suíço aqui sendo instalado dentro dos fabricantes. E para também evitar a sua detecção, eles fingem esse vírus, que esses componentes são espertos o suficiente para fingir que eram partes de um RP. Então eles fingiam que era um RP, um software de gestão corporativa, para evitar a detecção. É bem esperto mesmo essa equipe. Aqui tem o detalhe de como que é o ataque, o vetor de ataque, né? É, então, o que tem em disco, o que tem em memória executando, bem estruturado, bem planejado, ou seja, não foi algo que foi feito da noite para o dia, não. Realmente foi bem sofisticado. E aqui tem a parte interessante. Por que Taiwan? Porque os criminosos quiseram ter como vítima essa indústria aqui de drone em Taiwan. E aí vem a parte interessante. Os drones hoje em dia, eles evoluem muito em relação aos últimos anos. E essa empresa em particular tem até um financiamento governamental do governo de Taiwan. E eles fabricam, e eles têm uma área de pesquisas para fabricar drones com inteligência artificial para fins, inclusive, militares. Então, isso aqui pode ter um valor muito significativo, né, para exploração de inimigos. Lembrando que Taiwan tem uma relação um pouco conturbada com a China, para dizer o mínimo, né? E
Imagina só, tem tecnologia sendo desenvolvida aqui de grau militar. Hoje em dia a gente vê até alguns casos que até mesmo modelos de drone para consumidor final, os Phantom, por exemplo, são utilizados para fins militares. A gente vê no caso da guerra da Ucrânia, infelizmente, vários casos de drones que são drones pequenos, aqueles drones que se usa para lazer, os drones domésticos, né? Soltando granadas, derrubando explosivos aí na cabeça de soldados. Então, e até em alguns casos civis, né? Então, imagina só, se a gente tem casos em que os drones, que são militares, podem causar um dano massivo muito significativo, e até mesmo os drones domésticos podem ser utilizados para fins militares, o acesso às informações estratégicas da fabricação desses drones pode gerar no futuro riscos significativos para quem utilizar esse produto. Então, realmente é um mercado aí que tem muita importância, muito valor, muito interesse de exploração para os inimigos, né, para os opositores de cada governo, de cada regime, e isso justifica plenamente o que a indústria de drones seja um alvo de cibersegurança. Então, além da segurança do drone em si, desse produto, que pode ser afetada por alguma informação técnica que vaze da sua construção, da sua programação, esses criminosos tiveram acesso à infraestrutura do fabricante em si, então pode ter acesso a alguns dados sigilosos, a lista de clientes, por exemplo, desses fabricantes. Caso bastante preocupante, mas aparentemente agora eles estão avançando para resolver. E aí fica sempre aquela recomendação: mantenha o seu software atualizado, evite utilizar versões muito desatualizadas de software, mesmo que sejam legalizadas, que é o caso aqui, e sempre mantenha instalado e atualizado sua solução de detecção de antivírus, etc. Bom, muito obrigado por assistir. Esse é o tema de hoje e obrigado e espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.